Há um lugar. E é engraçado que a Bíblia dá uma impressão, assim, é difícil definir coisas espirituais, né? Sendo que nós somos materiais, carnais. Então é muito difícil definir uma coisa espiritual. Mas em Romanos 8:1 fala assim: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então parece assim, é um lugar, ó. Os que estão, onde? Lá naquele lugar. Qual lugar? Em Cristo Jesus. Isso. E aí ele fala que, no versículo 2, ele fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, ele dá a entender que neste lugar, onde não há condenação para nós, também tem um princípio de vida. Tem um princípio, tem uma lei atuante. Que lei é essa? Que princípio é esse? É que nesse lugar é o Espírito de vida. Então, irmãos, o que reina nesse lugar? O Espírito de vida. Então, todos nós, o Espírito está sempre convidando a gente, irmãos, sempre convidando, trabalhando no nosso coração, nos mostrando, nos guiando, né? Nos convencendo. É coisa difícil convencer a gente, né, irmão? Como é difícil convencer a gente, né? O Senhor tenta, às vezes, de várias formas de convencer, né? Nós sabemos que o principal meio de convencimento do Senhor é o amor, né? O amor é o maior meio de convencimento do Senhor. Mas como é difícil, às vezes, convencer a gente, né? Mas o Espírito está aqui, irmãos, para nos guiar e nos levar a esse lugar onde impera a vida, né? Onde há o Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui, irmãos, é para a vida, né? Nós queremos receber vida. Nós já vivemos tanto nas trevas, nós já fomos tão machucados pelas trevas, nós já fomos tão sofremos tanto quando nós vivemos nas trevas, né? E agora nós somos transportados para um outro reino. E nesse reino nós queremos estar, nós queremos dinamitar, né? Vamos falar assim, dinamitar tudo que nos ligava àquele outro reino. É bacana, né, quando tem aquela expressão assim, que quando a gente atravessa um abismo, quando Jesus faz uma ponte entre nós e Deus e a gente chega do outro lado, a gente vê pôr dinamite naquela ponte, né? Para que nunca mais aquela ponte pudesse ser retorno para nós. Então, irmãos, tem uma frase para os irmãos, tá? Vou começar com uma frase. Não tem nada a ver com estudo, não. Mas eu estou cheio de frases, né? Uma frase para vocês. Alguns eu talvez já tenham ouvido, né? A calma, ou a mansidão, porque na Bíblia não existe a palavra calma. Quando a Bíblia quer falar de uma pessoa calma, ela fala uma pessoa mansa. Mas no nosso português a gente fala, calma, calma, né? Irmão, bem, fica calmo. Está querendo dizer assim, fica manso. Né? Porque não existe essa palavra no português. Então, a calma, ou a mansidão, é a maior manifestação de poder. A maior manifestação de poder é na mansidão, é na calma. Tanto é que Jesus falou assim, eu sou manso e humilde de coração. Então, quando a pessoa tem calma, quando a pessoa está numa situação de mansidão, ela está exalando poder, né? Quem vocês acham que estava com poder? Jesus ou aqueles guardas dos sacerdotes que vieram com poder, com porretes para prender ele? Jesus. Quem tem a calma, quem tem a mansidão, está no poder, governa tudo. Entendem? Então, uma das facetas do caráter que Cristo quer formar em nós, irmãos, é a mansidão. Como é glorioso, irmãos, como é fantástica a vida quando esse fruto do Espírito brota nas nossas vidas. E você se torna uma pessoa mansa. Agora, sabe qual que é a base da mansidão? Sabe onde que é a base da mansidão? Onde a mansidão está apoiada? Onde se apoia a mansidão? É quando você perde os seus direitos. Quando você não exige mais os seus direitos, né? Então você está no caráter de Cristo. Quando você abre mão dos seus direitos, isso é mansidão. E contra uma pessoa que abre mão dos direitos, ele se torna inofendível.
né? A palavrinha que sempre acompanha as nossas palavras. A pessoa, quando se torna mansa, ela se torna também inofendível. E é esse o reino de Deus, né, irmãos? O reino de Deus é isso. São cidadãos mansos e humildes. E nesse pano de fundo aqui, a gente vai começar a ler, né, Apocalipse, mais uma vez. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1. Vamos começar a ler a partir do verso 1 novamente. Vamos rever as introduções. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual, João, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Então, o livro de Apocalipse começa falando conosco que esse livro tem uma função. Ele quer revelar muitas coisas. Realmente vai revelar muitas coisas. Mas a principal revelação do livro é a pessoa glorificada do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus agora. Onde ele está? Aquele Jesus cheio de espinho na cabeça, sangrando, aquele já ressuscitou. E agora mesmo nós vamos ver, se der tempo, a visão de Jesus como ele é agora. É isso? Então agora é um novo homem. É um novo homem de uma nova criação. É o primogênito dentre os mortos. É aquele que é o homem da nova criação no qual nós estamos inseridos. Por isso que fala nele. Então nós somos inseridos nesse homem de uma nova criação. Nós somos colocados nele, não é isso? Então é uma revelação. A palavra apocalipse no grego significa revelação. É tirar o véu. É como se tivesse um véu aqui, ó. Tirou o véu, pronto. Ah, que lindo, hein? Que lindo depois que tirou o véu. Para que eles faziam isso? Por que Apocalipse foi escrito? Porque as igrejas, na época, estavam sofrendo perseguições terríveis. E elas estavam enfraquecidas, estavam desanimadas. Então, por causa do que o Império Romano estava fazendo com a igreja naqueles dias. Porque a igreja foi declarada inimiga do Estado. Então, uma vez que a igreja é declarada inimiga do Estado, puxa vida, muitas coisas acontecem. Assim foi no comunismo e assim foram em outros países que a igreja também foi declarada inimiga do Estado. Aí ela é perseguida pelo Estado, pelas pessoas. Se você mora num lugar e a pessoa ali daquele lugar tem a ideologia do Estado, fatalmente ela vai te entregar para o Estado, entendeu? Por exemplo, se nós estivéssemos reunindo escondido aqui e alguém que a Bíblia declarou que nós somos inimigos do Estado, alguém ia falar, não, tem um grupinho ali, naquele lugar ali, ó, se reúne ali e tal. Nós seríamos entregues e nós pagaríamos o preço, né, de sermos fiéis ao Senhor. Então, o livro de Apocalipse também, irmãos, é um grito à fidelidade. É um clamor à fidelidade. Sejam fiéis, fiéis. Fidelidade. A fidelidade tem uma recompensa, irmãos. A maior recompensa da fidelidade é a nossa liberdade. É que nós não podemos ser escravizados mais. Que ainda que queiram matar a gente, nós vamos preferir a morte do que ser escravizado de novo a uma mentira, né? Ser dominado pelo pecado, negar o Senhor, não. Vamos morrer. Vamos morrer. Não é isso? Então, o livro de Apocalipse também é um grito de fidelidade. Então, no versículo 3, nós já tínhamos lido isso aqui, né? Eu vou dar só umas pinceladas. O versículo 3 fala assim, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, 2 vezes já aqui, ele usa a palavra breve, próximo. Nós vamos ver muito essa palavra no livro de Apocalipse, brevidade, próximo. Ou seja, é um chamado a um despertamento, entende? Desperta, ó. Despertem. Está próximo.
Priorizem. Abandonem. Rompa. Separe-se. Porque está breve para acontecer algo. Não é isso? E aconteceu realmente. Naquela época que ele foi escrito, as igrejas receberam essas cartas e aconteceu o que brevemente diria. Mas também é um livro profético para nossas épocas. Então, para nós também, existem coisas breves. Que a profecia, no estudo do livro, nós vamos ver que tem coisas já acontecendo no nosso meio, na nossa época, e que gritam também que o nosso tempo é breve. Não é isso? Então, é um chamado, é um despertamento, né? Agora, por que ele fala que bem-aventurado ou feliz? Eu lembro que a CBL falava assim, mas a CBL está aqui hoje? Ah, está aqui. A CBL falava assim, Lúcio, tem que estudar o livro de Apocalipse. Ela não fala com muita ênfase, não, estou só exagerando. Tem que estudar o livro de Apocalipse. Porque o Lúcio é o único livro na Bíblia que se você ler, você é abençoado. Você precisa nem entender, mas se você ler, você é abençoado. Não é isso? Então, e é real. Todos que leem, nós estamos fazendo aqui, tem uma bênção para você, não sei qual vai ser não. Tem uma bênção, porque aqui fala que toda pessoa que lê, mas eu não estou lendo, mas aqui fala que toda pessoa que ouve e toda pessoa que guarda é feliz. É feliz. Irmão, nós temos que lembrar que esse é um livro, isso aqui não foi uma carta igual de Paulo, de 3 páginas, 5 páginas. Isso é um livro, tem 22 capítulos, né? Então, um livro, foi muita coisa. Então, escrever isso aqui à mão, não tinha um xerox, não tinha uma imprensa que você punha os caracteres lá e prensava e saía escrito. Isso aconteceu com Gutenberg, na Idade Média, não é isso? Que apareceu a prensa. Tem uma Bíblia de Gutenberg, a primeira Bíblia foi feita por Gutenberg, né? Deve ter um valor imensurável, né? Desses leilões aí. Então, eu não tinha. Então, poucas pessoas tinham acesso a isso. Então, o máximo que eles podiam fazer era sentar e ouvir. Que não tinha. Você acha que eles podiam ter... qual que é a sua Bíblia? A minha NVI. E a sua? Não, atualizada. E a sua? Não sei o quê. Não, a minha King James. Sabe o que é isso? Você está cabeça ruim? Eles não tinham condições de ter nada. Então, eles se reuniam para ouvir. E eu acho que quando eles se reuniam para ouvir, eles questionavam, procuravam o que é aquilo lá, por que está falando aquilo e tal. Era um estudo. E a hora que falava, tal, o Espírito revelava a eles, criava temor no coração deles. Eles ficavam com temor do tempo, do que eles estavam fazendo, não é isso? Inclusive, irmãos, os irmãos de Tessalônica, eles foram tão extremistas que eles venderam tudo. Começaram a vender tudo, pararam de trabalhar. Porque eles tinham certeza que Jesus ia voltar. Aí Paulo escreveu, falou, é bem assim, não. Vocês podem voltar a trabalhar. Podem voltar a trabalhar. Entendeu? Por causa da urgência que eles entenderam. Então, nós não podemos determinar a data, mas a Bíblia fala, nós vamos ver agora mesmo, que existe um mover. Que a gente pode começar a respirar, e como grandes homens da nossa época têm dito e falado que eles acreditam que a nossa geração é a última. Né? Pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que têm autoridade para relacionar a Bíblia com o livro de Daniel, com os profetas, com o Velho Testamento, esses irmãos não entendem por que Jesus não voltou ainda. Porque tudo já está... É misericórdia dele. Por nós, né? Espera nós, né? Mas é isso mesmo. Talvez ele esteja esperando a gente, né? Se ele voltasse antes, alguns de nós aqui nem teríamos conhecido ele, né? Tá. Vamos lá, então. Então, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aí ele vai começar a narrativa, né? João, ele está escrevendo, eu, João, né? As 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono,
e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aí, irmãos, João não aguenta, né? João não aguenta. A hora que ele foi falando, a pessoa de Jesus, ele explode em doxologia, ele explode num êxtase de alegria, num êxtase de contemplação. E ele para a narrativa dele e fala, né? A ele a glória, né? Porque ele é o Senhor mesmo, irmãos. Nossa, ele é o Senhor. Então João aqui dá uma paradinha na narrativa e explode em adoração. Mas vamos estudar um pouquinho aqui o que ele está falando. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Irmãos, presta atenção. Todas as vezes que vocês verem na Bíblia o número 7, significa plenitude. Tá? 7 sempre é plenitude. Então, essas 7 igrejas está falando da plenitude da igreja. Então, olha para vocês verem. O livro é a revelação de Jesus Cristo. Mas qual que é o interesse primário da revelação? Onde Jesus foca os olhos dele? Nas coisas que vão vir? Nos acontecimentos que vão acontecer? Não. Os olhos do Senhor é a igreja. Então, na hora que ele começa a narrativa, ele vai começar falando da igreja. Porque a igreja é a joia que o Senhor tem nesse mundo. Aliás, o único bem precioso que Deus tem hoje no mundo é a igreja. Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está sob o controle do príncipe das trevas. Então, a única beleza, a única joia que Deus tem nesse mundo é a igreja. Então, ele não está questão de preocupado, mas ele está falando primariamente a igreja. E quando ele usa 7 igrejas, ele está falando de uma plenitude de todas as igrejas que estavam vivendo na época, só que ele vai usar 7 igrejas na Ásia, atualmente Turquia, lá na Turquia. Então ele vai usar essas 7 igrejas como uma referência à plenitude do que estava acontecendo em todas as igrejas. Olha para vocês verem onde uma coisa se estende. E a plenitude de tudo que a igreja ia passar daquela época até nossos dias. Quando nós somos estudar as igrejas, então, você vai ver que ela tem um foco presente para aquela época, mas ela também traz toda a revelação do que a igreja vai viver até a volta de Jesus. Então nós vamos ver que cada igreja daquela ali tem algo a dizer sobre nós, sobre os nossos dias e sobre a vontade de Deus. Tá certo? Então aqui, ele vai falar 7 igrejas. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, na Turquia, graça e paz a vós outros. Irmãos, é impossível ter paz sem a graça de Deus. O fruto da graça de Deus é a paz. Então ele fala graça e paz. Porque a paz é fruto da graça que veio sobre nós. Nenhum ser humano nesse mundo pode ter paz sem a graça de Deus. Não tem jeito de ter paz sem a graça de Deus. Então, graça e paz. Oi? Só para complementar, até a graça e paz tem um significado no quesito para quem está sendo falado. Porque graça era para gentios e paz era para judeus. Então, quando Paulo e quando João fala graça e paz, primeiramente falando que era para gentios e judeus, e primeiramente a gente só pode ter paz devido à graça que foi derramada sobre nós. Sobre nós, tá. Da parte daquele que era... Engraçado, quando eu li isso aqui, eu pensei assim, gente, ele está falando de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando ele fala do Pai, ele fala daquele que é, que era, que é e que virá. Ele tá falando eu pensei que ele está falando de Jesus. Ele está falando de Deus. Depois ele fala os 7 Espíritos. Aí está falando do Espírito. Depois, e da parte de Jesus Cristo. Olha então. Mas olha para você ver, as coisas estão tão fundidas que o próprio Deus usa expressões que referem ao Filho dele. Vocês entenderam, não? Ele está falando de coisas que é de Cristo, mas é dele.
mostrando a unidade que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então ele vai falar, olha, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Testemunha aqui, irmãos, no grego é mártir, o fiel mártir, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então ele vai falar a titularidade de Jesus hoje, né? Primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Agora, irmãos, apesar de ele estar num ambiente celestial, ele está num ambiente que agora mesmo nós vamos estudar como que chegou ali. Ele está numa posição completamente exaltado, né? Ali naquela posição que ele estava. Ele vê Jesus e lembra de um fato impressionante. Aquele que nos ama. Ou seja, ele está lá. Vocês vão ver quando João vê Jesus agora mesmo, se a gente chegar lá, ele vai cair como morto. Na hora que ele vê Jesus. Porque ele não tem nada a ver com aquele Jesus que conheceu lá em Nazaré, em Cafarnaum. Não tem nada a ver com aquele Jesus que foi com eles para Jerusalém, aquele Jesus que João deitou no peito dele. João deitava no peito de Jesus. Era o discípulo amado, era chamado de João, o discípulo amado. Não sei nem por que ele tinha esse título, né? Mas ele era muito íntimo de Jesus. E esse homem íntimo, depois quase de 100 anos de idade, ele vê Jesus e cai morto. Porque o Jesus que ele está vendo ali agora não tem nada a ver com aquele Jesus que ele conheceu. É um Jesus glorificado. Não é isso? Então, apesar dessa glória que Jesus tem, é lembrado para nós, irmãos, que ele teve que derramar o sangue dele. E isso não pode ser esquecido nunca. Eternamente, nós vamos ter essa visão de que ele teve que ser homem, se rebaixar, se humilhar, né? Se humilhou, nós cantamos, e se humilhou, é isso? Veio na forma de um homem, porque precisava ser salvo. Um homem teria que salvar a humanidade, um homem sem pecado. E não só um homem viver sem pecado, mas ele teria que derramar o sangue dele puro, puro, igual de um animal puro, inocente, que teria que ser derramado o sangue dele, irmãos, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Nossa, nós só estamos aqui, irmãos. Onde já se viu pessoas, nós brasileiros, estarmos aqui nessa noite, não é isso? O que nos atrai aqui? Por que estamos aqui, irmãos? Porque um dia foi derramado um sangue. E esse sangue nos perdoou de todos os nossos pecados. E esse sangue é a prova do amor de Deus pela sua vida. Aqui ele diz, nos ama. Continua nos amando. Irmãos, é tão confortante, é tão reconfortante pensar que nós somos amados por Deus, não é? Independente do que você faça, independente dos nossos erros, das nossas infidelidades, das nossas traições, Ele nos ama. O amor dele é imutável. Não depende do que você faça. Ele te ama de uma maneira que nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então aqui é salientado do amor que Ele tem por nós. Então, ele explode em adoração. Agora, o versículo 6 é onde nós vamos dar uma pequena paradinha para a gente explorar um pouquinho mais esse versículo. Semana passada, nós falamos que para nós entendermos e vivermos, como diz aqui o versículo 3, que guardam as coisas neles escrito, para nós podermos guardar as coisas nele escrito e para nós vivermos, irmãos, a história da redenção e a história do Apocalipse, você tem que saber quem você é. Você tem que saber a sua identidade. E nós vimos semana passada que a nossa identidade hoje é que nós não pertencemos mais a este mundo. Se isso não entrar no seu coração, e isso não determinar o seu pensamento, a maneira como você age, irmão, tudo que você vai fazer nesse mundo, se você vai negociar,
se você vai relacionar, se você vai fazer qualquer coisa nesse mundo, você lembre-se de uma coisa: você não é deste mundo. Não plante raízes nesse mundo. Não firme alicerces nesse mundo, porque nós não somos deste mundo. Eu lembro que nós terminamos semana passada falando sobre isso, da nossa identidade, que nós não somos desse mundo, certo? Até a irmã, depois da reunião, me procurou e falou assim: olha para você ver como foi a vida de João Batista. João Batista era uma pessoa que sabia a identidade dele. Ele falava assim: eu não sou o Cristo. Eu sou aqui. Quando ele se referia, ele falou: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, aplanai. Entendeu? Ele sabia quem ele era. Quando os discípulos dele começaram a seguir Jesus, e os outros chegaram e falaram: ó, está todo mundo seguindo Jesus. Ele falou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você tem uma noção de como João Batista conhecia a identidade dele? E nós hoje não conhecemos a nossa identidade. Quem é você? Você é uma pessoa amada por Cristo, redimida pelo sangue de Jesus e morto para esse mundo e ressuscitado para uma nova vida. Então, quem somos nós, irmãos? Nós somos e pertencemos a um outro reino. Como esta visão, vamos ler aqui agora o versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele está falando aqui, irmãos, da nossa identidade. Quem é você? Quem é você? Você, agora. Quem é você agora? Primeira coisa que você tem que saber: você foi transferido de reino. Você não é mais. Você não pertence mais ao reino que você pertencia. Quer ver? Nós podemos ler aqui. Colossenses 1,13. Pode ler alguém, por favor? Ele nos libertou do império das trevas. Pronto, olha aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha aqui. Apocalipse bate nisso aqui, ó. Agora, ele nos constituiu. O que é constituir? O que a palavra constituir significa? Estabeleceu, não é? Ser estabelecido agora como reino. Irmãos, nós não fazemos parte do reino desse mundo mais. Nós somos como é que fala a palavra? Transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem na sua identidade: você mudou de reino. Você mudou de reino. Antigamente, o reino ao qual você pertencia era o império das trevas. Todos nós pertencíamos ao império das trevas. O que nós sofríamos naquele império das trevas? Condenação. Nós éramos culpados. Nós estávamos morrendo de medo das consequências dos nossos atos de pecado. Então, como vive uma pessoa que pertence a esse reino? Com medo. Medo. Porque nesse reino, o que impera é o pecado. E toda vez que uma pessoa está em pecado, ela tem medo, se esconde e põe a culpa dos outros. Então, esse é o ambiente do reino das trevas. Um reino onde nós nos escondemos, onde nós fugimos, e um reino que nós não queremos saber de comunhão com Deus. Foi isso que aconteceu quando Adão pecou. Não é isso? Então, nesse reino, nós somos transportados de um reino para outro. Irmãos, então presta atenção, a sua identidade. Você tem que colocar isso dentro do seu coração. Eu não faço parte mais do reino desse mundo. Agora, Jesus falou assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas não serão acrescentadas.
Então olha para você ver, gente, quando você lê depois que Jesus ressuscita e fica 40 dias aqui antes de ser recebido na glória, sabe o que a Bíblia fala que ele ficou fazendo? Sabe o que ele ficou fazendo? Ensinando sobre o reino. Jesus gastou muito tempo, mas muito tempo mesmo, do ensino dele sobre o reino de Deus. O livro de Mateus, então, o Sermão do Monte, é tudo sobre o reino de Deus. É o reino que você foi colocado. Ah, mas esse reino de Deus, quando chega lá falando sobre o reino de Deus, vê o Sermão do Monte, não é isso? Aquele que fizer isso, aquele que não fizer aquilo outro, então foi pesado demais. Sim, pesado para a sua carne. Lá em Romanos fala que a lei é boa, perfeita, Romanos fala que a lei é perfeita, boa, agradável, é justa, é excelente, mas nós somos carnais. Então, com a condição de escravos do pecado que nós tínhamos, a lei nos matava. Ninguém conseguia cumprir a lei, mas no reino que nós somos colocados, a lei se tornou para nós o quê? Um bálsamo. Então a lei para nós agora não é mais uma condenação. A lei para nós agora é um caminho. Porque nós fomos transportados de um reino onde a lei de Deus não tem como operar para um reino onde a lei de Deus opera em nossas vidas. Né? Então essa é uma característica do reino de Deus em nossas vidas. É que agora, nesse reino, nós cumprimos a lei de Deus. Né? Então nós somos transportados de um reino para outro reino. Eu escrevi aqui assim: fez de nós um reino. Isso significa pertencermos ao reino de Deus. Somos governados por Cristo e em nós seu governo é manifestado. Né? A nossa identidade mudou, nós somos do mundo, não é isso? Como diz Colossenses 1:3, somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, tem outra coisa que ele fez conosco aqui também. Nos tornou reinos e o que mais? Sacerdotes. Para nosso, como é que é? Como é que é o versículo? E nos constituiu, ou seja, você foi constituído, né? Reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória pelo domínio dos séculos, amém. Então, vamos lá. Então, qual que é a sua identidade hoje e a minha identidade hoje? É que nós somos pertencentes ao reino de Deus. E agora, irmãos, como, sabe? Sim, o Senhor nos salvou, nos redimiu, perdoou os nossos pecados, tirou todo o peso do pecado sobre nós. Para à toa, não, para que você seja um sacerdote. Outra coisa de identidade, irmão. Se você não sabia disso, preste atenção no que eu vou te falar. Você foi constituído sacerdote. E sacerdote não é uma coisa que você escolhe ser. No Velho Testamento, o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Da família de Arão. Entendeu? Então você foi eleito. Irmãos, olha que honra. Que honra. Quem que é o Celso? O Celso é um sacerdote de Deus na terra. Só que os sacerdotes naquela época vestiam roupas diferentes, de linho. O sumo sacerdote tinha uma veste que ele trazia sobre o peito as 12 tribos de Israel, com 12 pedras. Né? Então eles entravam na presença de Deus. Olha para você o que o sacerdote fazia. O sacerdote se apresentava diante de Deus com as 12 pedras do peito, levando a Deus, intercedendo pelos homens. Então o que o sacerdote faz? Intercede pelos homens. O que mais que ele faz? Representa Deus na terra. Então, o sacerdote é o intermediário entre os homens e Deus e, ao mesmo tempo, é uma representação de Deus na terra. Por isso, irmãos, é que hoje o templo do Espírito Santo não é mais um prédio, não é mais um templo de Salomão. Hoje o templo do Espírito Santo é o seu corpo. Você já pensou, irmão, a responsabilidade que você tem com o seu corpo? Você já pensou que o seu corpo agora é o templo onde o Espírito Santo de Deus habita? Então, assim, tudo é novo, tudo se torna muito sério.
ao mesmo tempo que é muito libertador, é muito sério. Sabe? Você não pode fazer com a sua vida o que você quiser mais. Antigamente você ia para onde você queria. Você, às vezes nem pensa seu pai, você pedia, tá indo, tchau. Né? Eu sou o capitão da minha alma. Se eu quiser fazer isso, eu faço. Se eu quiser cheirar aquilo, eu cheiro. Se eu quiser beber aquilo, eu bebo. Se eu quiser fumar aquilo, eu fumo. Se eu quiser ter 5 relacionamentos numa semana, eu tenho. Por quê? Porque eu sou dono da minha vida. Oh, irmãos, mas quando nós entramos no reino de Deus, sabe, muitas pessoas gostam de Jesus como Salvador. Entendeu? Quem é Jesus? O Deus Salvador. Mas você devia falar outra palavra junto. Senhor. Sim, Ele é o seu Salvador, verdade. Mas você foi salvo para que Ele se tornasse seu Senhor. E se você tem um Senhor, você é escravo, porque a palavra ali é escravo. Né? Servo na Bíblia vem traduzido como servo, mas no grego está escravos, é doulos. Então, irmãos, a nossa identidade, oh glória, somos de um reino que não é deste mundo. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Somos de um reino que não é deste mundo, estamos numa missão aqui nesse mundo, estamos com uma missão nesse mundo sacerdotal, interceder pelos homens e representar Deus diante dos homens e conduzir os homens à salvação. Impressionante que naquela época só poderia ter acesso ao templo os sacerdotes. E hoje nós temos acesso ao Senhor. Nós entramos no santo do santo. Nós somos sacerdotes. Sabe, é algo louco. Eu imagino que quando a gente chegar lá no céu e você for cumprimentar Arão, que é a turma lá, né? Ô Arão, beleza? Como é que tá, meu amigo? Tal, como é que é ser sacerdote, ser sumo sacerdote e tal? Ele vai calar sua boca e falar assim, como que é poder entrar na presença dele todos os dias, a todas as horas? Porque ele só entrava uma vez por ano, com sangue. Na verdade, como que é ele habitar em você? Mais ainda. Como que é essa história dele habitar dentro de você? Ele vai calar sua boca na hora. Ele vai falar, cala a boca. Existe um livro que fala exatamente sobre isso, chamado Peregrino. Sim. Esse livro ele é maravilhoso. É? Ele é fantástico. John Bunyan. Bunyan. Tem um filme também. Tem um filme. Queria ler um versículo que eu também caí nessa situação. Pode ler. Foi o privilégio de ser o sacerdote, depois a obrigação. E eu caí no Paulo, no 1 Coríntios, ele fala assim, porque se eu anunciar o evangelho, não tenho que me gloriar, pois é minha imposta, essa obrigação. E ai de mim... Se não, ao contrário. Então, assim, É obrigação. obrigação. Mas você sabe que é uma... Olha, como é que vocês lidam com esse negócio? É uma obrigação e é uma honra. 1 Coríntios 9, 16. Lidam com essa situação. É uma honra, mas é uma obrigação. Sabe, não é um misto de paradoxos, um trem assim. É igual frase, né? Trabalho com que você ama e você não vai estar trabalhando. Não vai estar trabalhando. Mas Faça o que você ama, que você nunca vai estar trabalhando, né? exatamente. É, mais ou menos parecido com isso. Você que ama o Senhor, você vai fazer aquilo sem peso nenhum. É natural. Não é? É o viver, é o seu cotidiano. Falando que não é dado, nós não recebemos. Eu faço, se a gente tivesse condições de pegar lá no Tempo. trazer um judeu daquela época lá, e trazer ele aqui e falar assim, como assim, vocês têm direito a falar com Deus Pai? Vocês têm esse direito? Vocês podem chamar Deus de pai? Que isso? Impressionante. Isso é loucura. Deus é pai de vocês não. A gente não dá o valor, né? Meu irmão, sabe o que é? Satanás tem cegado os olhos do cristão para que ele não enxergue quem ele é em Cristo. O que nós temos em Cristo. Por isso que essa música, há um lugar, as pessoas não sabem desse lugar. Eles querem Jesus para abençoar as coisas nossas no outro lugar, entende? Eu quero Jesus para me abençoar aqui, ó, na terra. Nesse lugar. Meu Papai Noel. Tipo assim, um supermercado, você precisa de qualquer coisa, vai lá e pede a ele. Sabe, nós não entendemos a nossa posição, a nossa identidade, por isso que é importante, irmão. Eu tô muito apreensivo, assim, no sentido de alegria, de estudar esse livro de Apocalipse. Sabe por quê? Ele vai revelar muitas coisas da nossa identidade.
de quem nós somos frente às circunstâncias que podem acontecer. Então, olha, o livro de Apocalipse começa focando em quem nós somos. Antes de falar de besta, de falsos profetas, de coisas futuras, ele está falando quem você é. Primeiro ele mostra Cristo quem é Cristo, agora ele vai falar você é reino, você é sacerdote. Mas aí quando a pessoa toma posse disso, né, que ela Sim. entende isso, aí ela é capaz de dar a própria vida Sim, por amor do Senhor. sim. E a profundidade do livro ela é tão assim, vamos dizer assim, absurda, né? Você vê que ao longo de toda a história da igreja, né, Satanás fez um trabalho muito minucioso de ocultar esse livro. Sim. Porque a hora que você fala Apocalipse, Todo mundo é. creio mais base, ou pensa no lado escatológico extremo, mas ninguém tem coragem de pegar o livro e destrinchar ele, entender, ele tem que buscar entender. Seu irmão, Tiago, o mais engraçado que você está falando é tão certo, que quando eu comecei a ler o livro de Apocalipse para essas reuniões, eu li de um irmão falando assim, ele fala assim, se você, presta atenção, entender o contexto histórico que ele foi escrito, muda completamente a sua maneira de ver o livro. Por que ele foi escrito? O contexto que ele foi escrito. Eu falei hoje com a Natália, a gente foi na livraria, tinha lá assim, um livro de Odisseia, esses livros gregos, antigos lá. Assim, você pega aquilo ali para você poder ler, não no sentido de adquirir cultura, mas sim, cultura. entender o contexto daquilo que... Aquilo ali tudo era o que os irmãos na época tinham de informação, vamos dizer assim, né, de cultura. Né? Você fala assim, os deuses gregos, aquela coisa? Sim. Você pega o que eles tinham, As crenças, né? Aquilo ali era a cultura da época. Sim. Né? Se você pega, aí você começa a ler a Bíblia com um outro olhar, porque aí você começa a entender por que os irmãos assim, falavam de forma figurada, de certa forma ali, para poder conflitar com aquela crença da época. Sim. Era uma perseguição muito forte, porque eles tinham que derrubar e de ficar fiéis a tudo que era contrário ao que o povo pensava naquela época. Eles foram perseguidos pelos judeus, porque como que um judeu vai aceitar alguém falar que Deus é pai deles? Ou que o Messias dele foi crucificado? Isso é um absurdo para o judeu. E para os gregos? É uma loucura. Uma loucura. Correto com o Paulo lá, que quando ele foi falar, né, aquela passagem lá, estava lá o Deus desconhecido. A hora que ele começou a falar da ressurreição, né? Ele vai falar do Deus desconhecido, esse aqui que eu adoro. A hora que ele falou que ele ressuscitou, outra hora, vamos para esse assunto, porque esse negócio de Deus que morreu é muito profundo, né? Saber que a morte de Deus foi para salvar a humanidade, né? A Bíblia fala que Jesus veio ao mundo salvar o homem dos seus pecados. Ele não poderia fazer nada por nós se ele não tivesse salvado a gente dos nossos pecados, irmãos. Você lembra daquele paralítico que chegou para Jesus para ser curado da paralisia? Jesus falou, perdoados estão os seus pecados. Que adianta ser curado de uma paralisia e viver escravizado ao pecado? Não tem glória nenhuma nisso. Então, a princípio, é o sangue dele, né? Começa com o sangue e depois vai falar da nossa posição de reis e sacerdotes. Interessante você falar desse contexto, que eu li esse contexto. O Coliseu foi feito antes do Apocalipse. Foi, antes do Apocalipse. Já tinha sido dado tanto de morte. Já. Foram perseguidos, mas a perseguição grosseira mesmo aconteceu nessa data aqui. Aí realmente Ele era o parte dessa data. último apóstolo. Ele era o último. Quem ia falar alguma coisinha? Só lembrando que quando você fala assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos cristãos, do mundo nem se fala, né? Do mundo tem uma venda, né? Aí você falando assim que aí as pessoas não tinham medo do Apocalipse, né? Eu lembro da minha mãe falar assim que as pessoas, a fulano morreu, aí o que aconteceu? Não, ele abriu a Bíblia um dia antes de morrer, abriu o Apocalipse, não, nada a ver. Ela falava isso? Tinha isso, Não pode abrir a Bíblia no Apocalipse. Eu vou te falar uma coisa, quando eu falei que ia estudar esse livro do Apocalipse, um tanto de irmãos aqui da igreja falaram, mas a hora que eles ouviram as primeiras introduções que nós demos, eles caíram no queixo. Falaram, nossa, nunca pensei que o livro de Apocalipse desse jeito. Eles estão interessados em continuar estudando, lendo, sabe? Porque realmente esse livro tem uma bênção, né? Quem lê, quem ouve,
Em quem guarda, né? Então vamos continuar nessa bênção até o dia que o Senhor permitir. Só uma coisa, a perseguição era tanta que João, né, no título popular, uma história paralela, né? João, na ilha de Páscoa, ele foi descido num caldeirão de azeite, né? Fervendo. E ele saiu do meio do que caldeirão, ele ficou igual aqueles homens na fornalha, ele estava usando as outras. E outra coisa, porque Jesus falou uma coisa com João, numa passagem, que ele fala assim: e se eu quiser que ele viva, até que eu venha? Então, tinha um dito popular no meio dos irmãos que João não ia morrer. Né? E logo depois, assim. Ele parece que é o único apóstolo que não foi assassinado. Foi o último apóstolo. Ele foi até a era apostólica findou com ele, né? Mas olha como é que a Jobim também, né? Na época tinha, acho que 16, 17. Ah, eu não sei. Né? O esposo falou. Eu não sei. Se ele morreu com 100 anos, dizem que pessoas que do mesmo ano, 100 tem uns 17 anos. 16, 17 anos. Por isso que ele foi deitado, pobre, ele era... Se bamar. Era o mais jovem, né? Mas Faz sentido. O mais velho era Pedro. Pedro era o mais velho, casado, né? Então vocês veem aqui, irmãos, olha que ironia, entre aspas, ironia. João, colocado numa ilha como um malfeitor, né? Escravizado, perdeu os direitos, perdeu a comunhão com os irmãos, sozinho, numa ilha afastada, lá no fundo, pertencente à Grécia. Está lá naquele lugar inóspito, lugar difícil, mas imagina, irmãos, naquele ambiente de derrota, ele recebeu a maior revelação que um homem pode receber nessa vida. Sabe como é que Deus faz? No momento, às vezes, de nuvens, de situações parecem difíceis, insolucionáveis e tudo, parece que Deus abre os céus ali para a gente poder ver coisas que em outra condição você não veria. Por isso que, normalmente, as questões relacionadas à visão de Deus tem muito a ver com tribulações. Nos momentos de tribulações, é no momento que mais você recebe luz de Deus. Nós temos isso na Bíblia também. Quando Estevão estava sendo apedrejado, né? Quando ele estava morrendo apedrejado, ele fala: eis que vejo os céus abertos, né? E o Filho do Homem em pé para receber ele. Então assim, você vê que, irmãos, não tenhamos medo de nada, que nós somos as pessoas libertas. Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida, né? Vida, abundância. Se o Filho dos Homens vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que é ser livre? É poder entregar a vida. Eu sou livre para entregar a minha vida. Porque ninguém pode me obrigar a coisa alguma, entende? Mas eu sou tão livre, que se precisar entregar a minha vida, eu tenho liberdade para fazer isso. O máximo que pode acontecer é nos matar lá. O máximo que pode fazer é abrir uma porta para colocar a gente num reino completamente diferente, né? E provavelmente vou ter saudade nenhuma de vocês. O veículo mais rápido. Né? Tô brincando, viu, gente? A gente fala de mistérios aí, né? Mas se eu ficar lembrando de quem está aqui, o que vocês estão vivendo, eu vou ficar triste lá não pode ter tristeza, né? Então não sei como é que vai ser. Não sei. Lá não tem preocupação, né, irmã? Ocupação, mas não preocupação. Então, irmãos, deixa eu ler só mais um pouquinho sobre esse versículo 6 e a gente dá sequência aqui, quer ver? Então, sacerdotes para Deus, seu Pai. Sacerdotes, 3 funções principais: aproximar-se de Deus em favor dos homens, representar Deus diante dos homens, falamos aos homens a vontade de Deus, ensinando-os. Isso que o sacerdote fazia. E outra coisa, oferecer sacrifícios espirituais. Irmãos, qual o maior sacrifício como sacerdote você pode fazer hoje pelo reino de Deus? Não. Eu faço umas perguntas difíceis, né? Ligasse mesmo? Então, é porque tem um versículo que fala sobre sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então, existe um sacrifício que Deus se agrada de nós. E como sacerdotes, nós deveríamos fazer esse sacrifício. Qual que é? Oferecer o nosso corpo. Esse corpo
que já foi tão usado pelo pecado e que já foi usado para ofender a Deus de tantas formas, com os olhos, com a boca, com os ouvidos, com as mãos, com os pés. Esse corpo que já foi capaz de oferecer ao pecado tantas vantagens, não é? Agora nós chegamos com o nosso corpo no altar e falamos: Senhor, o meu corpo eu quero oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas é um sacrifício. O que você quer dizer com isso? Meus olhos são teus. Os meus ouvidos são teus. A minha boca é tua. As minhas mãos são tuas. Então daqui para frente, eu sacrifico o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E posteriormente a esse sacrifício, depois que se oferece o seu corpo, não vos conformeis com esse mundo. O que é conformar? É ter a forma do mundo. O mundo não deve dizer para nós o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. O mundo não pode impor sobre nós como nós devemos viver. Você pode sim, irmã, ir no casamento e repetir a roupa 10 vezes. Você não tem que fazer nada para mostrar e provar. Aliás, tem uma outra frase. Me veio uma frase. Está dentro do contexto, eu vou ler ela. Tá certo? Quanto mais conscientes nos tornamos de quem somos em Cristo, quanto mais conscientes nos tornamos de quem somos em Cristo, menos precisamos da aprovação dos outros para nos sentirmos bem. Quanto mais conscientes nos tornamos de quem nós somos em Cristo, menos necessidade nós temos da aprovação das pessoas para nos sentirmos bem. É a verdadeira liberdade, irmãos. Quando você tem consciência da sua identidade em Cristo, você não precisa provar mais nada para ninguém. Sabe por quê? Porque a suficiência de Cristo para você te basta. É como Jesus falou: se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, irmão, as outras coisas que você vai ser abençoado são demais coisas. Não são mais necessárias. Sabe, é como se você estivesse saindo de viagem e a sua mochila estivesse cheia de coisa e tudo que você precisa para a viagem está prontinho ali. Aí a sua mãe chega e fala assim para você: leva mais isso. Ah, vou levar a mais. Não é legal, irmão? Então, essa é uma verdade muito legal. Nós já somos plenos, né? Uma observação imensa de qualquer tipo de ideologia, que não é o meu caso. Por exemplo, na época, ser mulher jamais poderia ser um sacerdote. Nunca! Está doido? Mulher não podia nem falar. Mulher não podia nem falar. Pois é, impressionante. Gente, Jesus mudou a história da mulher. Ninguém no universo libertou mais a mulher, valorizou mais a mulher em toda a história humana do que Jesus. Jesus mudou completamente a maneira como o mundo deveria ver as mulheres. Era até um escândalo. Inclusive, muitos romanos se converteram por ver os cristãos tratarem as suas mulheres. O que é isso desse povo? Irmãos, no Império Romano era possível, se o pai tivesse uma filha, jogá-la fora. Porque o valor que aquele povo dava à mulher era horrível. Jesus veio mudar isso completamente. Ele conversou com a mulher, entrou em contato com adúlteros, prostitutas, entendeu? Ele comeu, foi ungido por uma mulher. Conversou com a mulher samaritana. Conversou com a mulher samaritana, não podia de jeito nenhum, você está louco? Curou mulheres de fluxo de sangue. Entendem? Foi sustentado por mulheres. Foi sustentado por mulheres. Isso é pior ainda. As mulheres. Da ressurreição. A primeira mulher que viu Jesus ressuscitado. Olha, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher. Porque ele está sendo uma visão de um homem
às vezes o homem pode não perceber a importância desse versículo, mas Sim. gente como mulher, porque lá em 1 Coríntios é bem claro, tem toda aquela, no sistema, né, na economia de Deus, aqui é uma coisa maravilhosa, quando você vê sacerdote, eu penso naquela época, as mulheres, nossa, só sacerdotes. Já pensou? O que era uma mulher? Em 1 Coríntios é o sacerdócio físico, né? Sim. E aqui é o sacerdócio espiritual. Nossa, gente, tem muita coisa pra gente. A gente tem. Outra coisa que eu acho interessante é isso aqui, esse versículo que a gente falou, né? Apresentei vossos corpos como sacrifício vivo. O sacerdote apresentava o sacrifício morto. Era. Isso. O sacrifício hoje é vivo, né? Mas é um sacrifício. Mas é porque a gente tem que mortificar a carne. Sim. Apresenta O que nós sacrificamos a Deus é o velho homem, né? Nós levamos o nosso velho homem para o sacrifício, né? Então, é Romanos 6,6, né? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que não servamos mais ao pecado como escravos, não é isso? E a partir de saber isso, considere-se. Primeiro vem a revelação. Primeiro vem saber, depois vem considerar, e depois oferecer. Por isso que é um culto racional. Racional, ué. Você não tem que fazer, É a coisa- fazer sem entender. Não, a coisa mais racional que um cristão pode fazer na vida, mais racional. O que é a coisa mais racional que um cristão pode fazer? Oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é a coisa mais racional que um ser humano cristão pode fazer. É oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, o jugo de Deus é leve. Quando a gente fala assim, dá pensando, ele vai tirar tudo que é bom, vai fazer tudo. Irmãos, ele vai tirar tudo que é porcaria. E que você acha que é bom. Ele é pesado pra carne. É pesado para a carne. Mas para o espírito é leve. Ele vai te libertar, ele vai fazer sua vida ser muito mais leve. É isso que ele propõe. Eu falei que esse estudo, irmãos, às vezes, se o de Romanos durou não sei quanto tempo, né? Mas imagina, eu posso passar batido nisso aqui? Tem sentido não falar sobre sacerdócio, não falar sobre identidade? Então, eu acho que nós estamos fazendo a coisa certa. Nós vamos ter que interromper as reuniões querendo falar mais, entende? Mas por causa do tempo. Então, nós vamos respeitar um pouquinho o tempo. Então, eu vou fazer um resumo do versículo 6, só para a gente fechar aqui, e semana que vem a gente continua. Hoje, o reino é invisível aos olhos naturais, mas manifesta-se na vida daqueles sobre quem Cristo reina. Presta atenção, só um pouquinho. Hoje, o reino de Deus é invisível aos olhos naturais, mas manifesta-se na vida daqueles sobre quem Cristo reina. Um dia esse reino será visível para toda a criação. Hoje vivemos sob o governo do Rei pela fé. Naquele dia veremos o Rei face a face. Todo o universo reconhecerá o seu senhorio. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos aumentar nossa estima aí, viu? Nada de... E outra coisa, eu nem falei sobre a oração sacerdotal de Jesus, né? João 17, que ele fala: a minha alegria, que eles tenham a minha alegria. Irmãos, Deus nos capacitou com reinos, sacerdócio, justiça, alegria. A alegria é o maior testemunho que um cristão pode dar nessa terra, da vida do Senhor. Não tem outro testemunho mais belo que nós podemos dar do Senhor do que a alegria. Amém? Mas aí é que o Senhor fala, meu reino não é desse mundo. Sim. Se o meu reino fosse desse mundo, né? E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é Comida, nem bebida. a justiça, a alegria, Paz. e alegria do Espírito. Olha para você ver. O que nós deveríamos ter? Justiça, paz e alegria. No Espírito Santo. Não depende de circunstâncias? Nunca. Nós não temos alegria porque as circunstâncias estão favoráveis e bem desenhadas, né? Nós temos alegria por causa de quem vive em nós. Do Espírito Santo de Deus que está habitando em nós. Ele é a nossa alegria. Ô Lúcia, aí quando você vê, por exemplo, quem é a revelação, quando você vê a revelação de quem é Cristo, e você vê quem você é, a sua identidade em Cristo,
Aí tudo muda. Tudo. Aí não precisa de tudo, toda aquela coisa, porque fica tudo simples. Irmã, a vida cristã é simples. Se a vida cristã fosse difícil, Jesus tinha que chamar os sacerdotes, o sumo sacerdote, os poderosos daquela época. Ele chamou pecadores, pessoas simples, iletradas, entendeu? Para mostrar para nós que o reino de Deus é simples. Mas é necessário entender a sua identidade, irmão. Eu não estou convicto disso, sabe? Nós temos que batalhar para os irmãos, falar mais nisso, viu, irmãos? Quem lida com pessoas e tudo, você tem que falar com as pessoas, lembrar os irmãos de qual é a identidade que eles têm em Cristo. Porque isso vai te dar um poder de viver nesse mundo. Celso. Aquele versículo que nós lemos de Colossenses que fala que nós fomos transportados por Cristo. Isso é espiritual, né? Porque fisicamente nós estamos aqui, né? Nós estamos apalpando as coisas no mundo físico. Mas a nossa mente, ela precisa ser renovada e nós entrarmos na esfera daqui que não só. Essa questão que você está falando de identidade. Uma coisa que quando a gente estuda a vida de Paulo pela dedicação dele e também porque ele foi arrebatado e viu tantas coisas. Paulo ele fala assim, eu queria estar lá. Né? É como se Paulo falasse assim, lá é muito melhor do que aqui, mas por causa de vós, por amor aos irmãos e da igreja, ele ofereceu o corpo dele, ele ofereceu a energia que ele tinha como homem ali para servir a igreja do Senhor. Mas a mesma coisa ele mereceu nós. A minha vida, o que eu tenho de vida aqui nesse mundo, né? Nós somos mais velhos, aqui tem muitas pessoas novas. Então, oferecer a nossa vida, né, ao Senhor, fazer a minha energia para o Senhor. Mas o Senhor vai fazer isso conosco, irmão. Com certeza. Porque eu acho que todo mundo diz, eu quero. Se você, no seu coração, tem esse desejo sincero, é tudo que o Espírito Santo precisa na sua vida. De um desejo sincero. O resto é com Ele. O que Ele busca em nós hoje? Um desejo sincero. Se você tiver um desejo sincero de ver quem você é em Cristo, o seu sacerdócio, o seu reino, a alegria que você tem, etc., Ele vai armar circunstâncias para te levar aquilo. A condução é dele. O que nós precisamos? Um desejo sincero. Amém? Vamos pedir ao Senhor, orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez, podemos estar aqui junto com os irmãos. Que alegria para o nosso coração, Pai. Não tem alegria maior nesse mundo, Pai, do que estar junto com os irmãos, lendo a Tua palavra, recebendo a instrução do Teu Espírito, Senhor. Não existe nenhum lugar no mundo melhor do que esse, Pai. Não existe momento nas nossas vidas melhor do que esse. Por isso nós agradecemos ao Senhor por ter nos dado saúde, Senhor, para chegar aqui hoje. Ó, Senhor, que bom ter saúde aqui para servir o Senhor, Pai. Nós queremos saúde sim, Senhor, para que as nossas vidas possam ser um instrumento nas Tuas mãos. Abençoa a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Abençoa os irmãos que não puderam vir, Pai. Que o Senhor esteja falando ao coração deles, Pai. Que essa mensagem também possa chegar ao coração desses irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém.